Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mari, sou professora e gestora do 8 Tempos Curitiba. E eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a postagem que a gente fez na semana passada. A ideia da postagem era apresentar algumas palavras não tão positivas que às vezes estavam relacionadas à nossa dança, como hesitação, medo, dificuldade, insegurança. E aí a gente queria saber quantas pessoas já tinham passado por essa situação e abrimos uma enquete. E foi bem legal o resultado, acabou nos surpreendendo um pouco, mas a ideia desse vídeo de hoje é prepará-los para essas situações adversas, para que vocês se sintam capacitados e possam superar qualquer coisa que possa prejudicar a dança de vocês. Então vamos lá, a gente colocou 4 opções e eu vou começar do menos votado para o mais votado para a gente poder discutir isso um pouquinho mais, tá bom? Então o primeiro que teve um pouco menos de voto, mas ainda assim apareceu, foi dificuldade. A gente tem dificuldade, né, em aprender coisas novas. A gente passa por um processo de adaptação até isso se tornar autônomo pra gente, até isso a gente criar casca, vamos dizer assim, e executar aquilo com excelência. A dica que eu dou para quem sente muita dificuldade é talvez adaptar a metodologia. Cada pessoa aprende de um jeito. Tem gente que é visual, tem gente que é na fala, tem gente que é ouvindo. Então, tenta identificar qual é o melhor jeito do seu aprendizado, como ele acontece da melhor forma. E também identificar, dentro das todas as metodologias que a gente tem na cidade, temos algumas escolas de dança e algumas formas de dar aula. Talvez você ainda não tenha encontrado a melhor forma de aprender. E aí, você linkando, a melhor forma de aprender e praticando, não tem como dar errado. A dificuldade vai embora e você vai se sentir mais seguro para dançar. Então vamos lá, nosso segundo tema é a insegurança. É normal a gente se sentir inseguro com algumas coisas que surgem no nosso dia a dia. Geralmente sobre as coisas que a gente não tem controle, a gente se sente inseguro. Quer coisa mais que a gente não tem controle do que as danças a dois? É uma troca de energia constante. A gente se conecta, entre o par, se conecta com a música. E aí são N fatores externos também que podem influenciar para que essa insegurança se agrave. A dica que eu dou, a dica que a gente dá, é sobre se sentir seguro praticando. Sim, a prática leva à perfeição. Não queremos a perfeição, mas queremos um ambiente seguro em que você se sinta bem para dançar. Pratique, treine com pessoas diferentes, porque são estímulos diferentes que a gente recebe, isso faz com que a gente comece a criar bagagem, tá? E na pior das hipóteses, Mari, já tentei de tudo e não consegui, não me sinto bem, converse com o seu professor, ele vai saber te orientar. A gente já passou por um momento de insegurança e, de alguma forma, para dar aula para vocês, a gente vence isso e chega com conteúdo para vocês. Então, a gente já passou por esse momento de insegurança e a gente sabe como orientar vocês. Nosso terceiro assunto, e que me surpreendeu bastante, foi sobre a timidez. Temos muitas pessoas tímidas no ambiente da dança. A ideia da dança também é fazer com que isso melhore, que você consiga ter uma autonomia e se sinta bem nos ambientes que você vá praticar, né? Então a primeira dica que eu dou, se você não se sente confortável se expondo em uma aula de grupo, faça aula particular, né? Geralmente as pessoas têm uma ideia distorcida da aula particular, que é uma ideia de cobrança, de performance, de avaliação, e é exatamente ao contrário. A aula particular serve para você se sentir seguro, para você tirar suas dúvidas, para você praticar aquilo que você mais precisa. Veja seu professor como um aliado e não como um carrasco, sim? Apesar que às vezes a gente pega um pouquinho no pé, mas é só daquelas pessoas que a gente sabe que podem entregar um pouquinho mais, tá? Então, primeira coisa, veja se você se sente bem em qual ambiente de aula, né? Se é aula coletiva ou aula individual. Segundo momento, se aproxime devagar, não tenha pressa. Tente traçar pequenos objetivos, né? Nesse momento a gente não tá podendo sair para dançar, mas quando retornar esse ambiente de baile de uma forma segura, tente propor de ir a um baile, vá com pessoas conhecidas. Com certeza você tem um amigo parceiro que topa esse tipo de rolê contigo e que vai segurar na sua mão e vai nesse ambiente novo, né? Que talvez às vezes o ambiente de baile é um pouco assustador inicialmente, mas depois que você
entra, se sente confortável na presença do seu amigo, você vai ver que é um ambiente legal e que as pessoas estão ali para te acolher, tá? Então, independente de nível de dança, a ideia é que você se sinta bem. Então, para que você crie um ambiente ok, né, para você se sentir bem, leve uma pessoa conhecida contigo e vai que você, além de, né, levar um amigo para o ambiente de dança, aí ele também começa a dançar e vocês começam a praticar muito mais, tá? Não se compare. Sim, você tem as suas habilidades, o seu jeito de dançar, e é isso que a gente quer ver em você. A gente não quer que você copie A, B ou C, a gente quer que você desenvolva o seu potencial máximo, sim? Que você dance do seu jeito, que você escute a música, que você abrace as pessoas e se desenvolva do seu jeito. Então, chega de comparação. A gente já não vive num mundo muito fácil sobre isso, né? Tudo é comparado, tudo é competição. Mas você é perfeito para começar a dançar ou para continuar a dançar, não precisa mudar nada, tá? A gente confia e acredita nesse corpo que tá aí atrás. E a última coisa, que pode ser uma dica valiosa, é sobre a nossa postura corporal. Nosso corpo fala muito, então braços cruzados geralmente dá a ideia de estou me fechando, ombros fechados, então a coluna não tá tão ereta, a gente comunica algumas coisas. Então, geralmente, quando a gente vê uma pessoa mais fechada em algum local, a gente não vai se aproximar. A ideia é que a pessoa queira ficar naquele ambiente. Então, esteja aberto, abra bem os olhos, sorria. E não precisa sair abraçando todo mundo, mas a ideia é que você se sinta um pouquinho mais confortável com você e com o ambiente que você está chegando, que é a dança. E o nosso último tema levantado dentro das coisas que rondavam a dança, sim, era o medo de errar. E eu achei bem curioso esse tema justamente porque há algum tempo a gente vem ensinando os nossos alunos que não é erro, e sim novas possibilidades, né? Eu sei que a dança de salão ainda tem a técnica, né, do condutor conduzir A e o conduzido responder B, e acredito que a técnica é super válida, sim. É a partir dessa técnica e desse domínio de conteúdo que a gente consegue variar e perceber que as coisas não acontecem de forma errada, mas sim são novas possibilidades. Geralmente essa cobrança acontece quando você vai dançar com alguém que você não conhece e tem aquele propósito de dar o 100%. Acredita na conexão, acredita num abraço bom, acredita numa empatia e no receber a pessoa, que qualquer coisa que aconteça além disso é além, tá? Então, a gente às vezes coloca as nossas danças como performance, né? Claro que a gente tem um momento para cada coisa, mas a ideia é que juntos a gente possa encontrar uma solução. Então, errou, sim, juntos a gente se conecta, a gente muda a direção, a gente respira junto, recomeça. Então, não encare um movimento diferente como errado, e sim como uma nova possibilidade. Então, são essas as dicas que a gente traz hoje para vocês. Espero que de alguma forma ajude. Caso alguma dessas pegue um pouquinho mais em você e você queira conversar, a gente está disponível, sim. Se inscreva nos nossos canais sociais. A gente está trazendo bastante conteúdo novo e queremos levantar algumas discussões aí com vocês.